E aí galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero apresentar para vocês esse livro aqui. Eu quero fazer um review, uma resenha, uma crítica, né, a esse livro aqui que eu li, muito bom, tá? O autor é o Mark Dever e o Jamie, que é um presbítero lá na igreja dele. Desde já, eu tenho que falar para você que é um livro maravilhoso e principalmente para pastores e para pessoas que têm o chamado, né, pastoral. Quem tem o chamado pastoral é muito importante estar lendo esse livro aqui. Primeiramente, falar um pouco sobre os autores, né? Mark Dever, ele é pastor, né, de uma igreja batista lá nos Estados Unidos, tem PhD, se não me engano, em teologia. Ele contribui para este livro aqui e ele também escreveu o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Eu tenho esse livro também aqui, é considerado um livro muito conhecido. E ele é pastor de uma igreja batista, uma igreja tradicional. E ele é referência, né, no que se diz respeito à questão ministerial, no que se diz respeito à questão de direção de igreja. Eu vou falar primeiramente, né, dos pontos mais críticos, assim, no sentido de... não crítica no sentido negativo, mas que talvez eu não tenha concordado tanto. O próprio autor, ele fala, né, que aqui no livro ele não está tentando deixar um manual de como que deve se viver a vida na igreja. Ele não está tentando deixar um manual que todo mundo tem que seguir. Ele deixa claro que ele apresenta aqui nesse livro é a forma que eles vivem e que eles se organizam como igreja. E ele mostra as vantagens disso como igreja. Ele mostra as vantagens que eles têm e os benefícios que ele tem como igreja, né? Ele levanta alguns pontos, tá? Que em alguns momentos acaba ficando muita informação, certo? E ele faz a defesa desses pontos. Não estou dizendo que é um problema, mas como ele disse, é o que ele vive lá. Então ele às vezes acaba ficando muita informação. É muita coisa. E acaba sendo algumas visões, alguns entendimentos que ele traz aqui, é muito restrito à comunidade dele. É bem complicado para nós aqui do Brasil, em algumas coisas, e nós aqui, principalmente eu que sou do estado do Ceará, que sou pastor aqui no estado do Ceará, pegar isso e aplicar na igreja, tá? Mark Dever, ele tem pouca participação no livro. A maior parte, quem escreveu foi realmente esse rapaz aqui, o Jamie, que é presbítero na igreja, o braço direito de Dever, mas o Mark, ele tem uma parte que ele fala e tudo mais, e segundo Jamie, tudo foi revisado, passado com ele. Então assim, ele tem muita informação, ele tem muita coisa, que às vezes assim, não adianta você querer ler esse livro e tentar aplicar tudo, porque se você for tentar aplicar tudo, você vai ter que mudar toda a sua igreja, e vai ter que ser uma coisa que vai mudar todas as bases estruturais da sua igreja, e isso vai ser difícil, tá, de acontecer. O que eu acho de muito legal nesse livro é que ele traz isso, ele tem algumas coisas que ele traz realmente da igreja dele, que é possível nós adaptarmos à nossa igreja, e é possível nós vivermos isso, e isso sem dúvida pode trazer muitas vantagens, e eu acho que isso não é somente para a vida da igreja, mas para a vida de um cristão, tá? Uma das coisas que ele fala muito bem aqui, por exemplo, é a questão dos relacionamentos na igreja entre os irmãos. Ele dá um exemplo, por exemplo, de que muitas vezes nós nos relacionamos somente com pessoas parecidas conosco. Por exemplo, casais se relacionam com casais, jovens se relacionam com jovens, os irmãos, os anciãos da igreja se relacionam somente com as pessoas mais experientes da igreja. E às vezes a gente chega uma pessoa nova na igreja, entra um membro novo na igreja, por exemplo. Quando nós pegamos ele para se relacionar, nós procuramos grupos de pessoas que têm uma vida de alguma forma parecida com essa pessoa, para colocar elas, né, para elas se enturmarem no ministério. Ele traz um confronto além disso, e ele apresenta uma solução, né, de que gerar na igreja essa cultura de que todos devem se relacionar entre si. Né? Todo mundo tem que se relacionar. Então, se um jovem ele tem que ser capaz de se relacionar com o irmão mais adulto, alguém que tem uma condição financeira maior, ele tem que ser capaz de se relacionar com alguém que tem um estilo de vida diferente, porque isso é ser igreja, sabe? É o lugar onde pessoas diferentes se relacionam. Ressalto que também não é a pior coisa do mundo, pessoas, né, da mesma faixa etária de idade se relacionar. Isso não é um problema, tá? Então por isso que eu digo que tudo tem que ser feito com calma. Um outro ponto também, né, que eu gostei muito, que ele levanta aqui, é a questão da organização no quesito de pregação. Ele fala que
toda vez que alguém vai pregar, eu sei que, como eu disse, é muito difícil fazer nas igrejas, mas é possível. As pessoas, os presbíteros e os pastores sentam, o sermão é lido ou é exposto ali para aqueles pastores, né, e presbíteros. É feita uma análise. Né? Alguns pastores, às vezes, acrescentam algo, isso do pastor presidente aos outros, acrescentam algo àquele sermão, né? Tem o valor de trazer uma perspectiva nova àquele sermão. O cara pensa, poxa, eu não tinha percebido isso, muito, muito interessante esse ponto. E aí é somado algo àquele sermão, uma perspectiva nova. Como da mesma forma é sondado certas possíveis heresias ou posicionamentos que o próprio pastor da igreja não concorde. Eu acho isso muito importante, porque uma igreja que tem vários pastores, vários presbíteros, traz uma frente unida. Outro ponto que eu também gostei dele é sobre a questão da membresia da igreja, né? Ele ressalta que a importância da igreja ter uma membresia, a pessoa saber que faz parte daquela igreja, a pessoa se identificar com aquela igreja. Essa pessoa que faz parte da igreja, ela saber do que ser membro da igreja quer dizer. Por exemplo, ele dá o exemplo de que quando a pessoa é membro daquela igreja, ela sabe que ela, como membro daquela igreja, ela vai ter vários pré-requisitos que ela vai ter que estar de acordo nesses pré-requisitos baseados com a palavra de Deus, para que ela viva e siga essas coisas. Né? Então ele traz esse ponto, ele traz esse posicionamento, isso é muito importante e é muito legal. Mas como eu disse, também a gente tem que ter cuidado, né, para às vezes também não ser pegar isso e usar no sentido radical, né? O cara pecou, é expulso da igreja. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando de que isso permite que cada pessoa saiba quais são as suas responsabilidades como membro, como cristão, e a responsabilidade que a igreja tem, né, que o membro tem, de quando não está de acordo, ele poder receber uma advertência do pastor, um sermão do pastor, e poder se endireitar. No livro, outro ponto que eu não gostei é que eles dão a entender, por exemplo, em alguns momentos, num nível muito alto de cobrança, né, para a pessoa poder ser membro da igreja. Isso é um pouco dessas igrejas mais tradicionais, não é algo que eu acho que deveria ser aplicado, mas também é algo que não prejudica de forma alguma o conteúdo desse livro, que é maravilhoso. Então, se você gostou desse livro, o link para ele está aqui na descrição do vídeo, como sempre. Você precisa de muita maturidade para estar lendo esse livro, como qualquer outro livro. Então, ele tem muita coisa para te ajudar, para te enriquecer, mas também você precisa de muita maturidade para a forma que você lê, tendo em vista a sua realidade. Porque aqui ele traz uma visão da realidade dele, ele deixa isso bem claro, tá? Mas é muito bom, eu recomendo, eu coloco... abrir os meus olhos, eu como pastor, muita coisa eu coloco em prática, tá? Ele confronta muito a realidade de nós como igreja, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, se você é um pastor, se você lidera a igreja, se você, mesmo que você seja um co-pastor, assim como eu, esse livro aqui, ele vai ser uma bênção. Então, se gostou, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, e o link tá na descrição. Até mais, galera. Deus abençoe.